Maquiou, maquiou e o seu negócio não brilhou, maquiadora. O que você está fazendo na sua vida que você ainda não está assistindo o Café com Beleza Cast, o podcast da maquiadora? E hoje eu vou trazer uma convidada aqui que está aqui do meu lado já. E ela vai te revelar algumas coisas que a gente não presta muita atenção, porque eu sei que eu também sou assim, sabe, maquiadora? Então não te julgo, tá? Porque a gente gosta de maquiar, a gente gosta de brilhar, mas a gente tem que prestar atenção no nosso negócio como um todo. E por isso que existe o Café com Beleza Cash, para você sair do amadorismo e virar uma maquiadora profissional de sucesso e ser reconhecida na sua área. Bom, eu sou a Carla Gomes, a anfitriã aqui deste podcast. E hoje, deixa eu pegar aqui porque o currículo dela é grande, gente. O currículo dela é top. Ela é advogada com mais de 20 anos de profissão. Ela atua na área preventiva e contenciosa. Para você que não sabe o que é contenciosa, assim como eu não sabia alguns minutos atrás, é quando você já tem o BO pronto e aí tem que chamar a advogada para resolver, entendeu? Basicamente isso, gente. Ela é especialista em direito do trabalho patronal e direito empresarial para MEI, pequenas e médias empresas. E ela hoje vai falar aqui sobre um tema que, como eu falei, a gente não dá muita importância, que é o seguinte: maquiadora, vocês estão protegidas? O que ninguém te contou sobre contratos e direitos. Gente, esse tema aqui, você já pega papel e caneta, você já salva esse vídeo aqui para você assistir 55 vezes no mínimo, porque você vai aprender muita coisa aqui com ela. Então, eu tenho o prazer de estar com ela aqui, Bruna Salvático! Muito obrigada por você ter aceitado esse convite. Eu que agradeço. Obrigada, Carla. É uma satisfação estar aqui com você. Obrigada. Sucesso sempre. Acompanho as suas redes e te acho maravilhosa. Ai, obrigada, gente. Não, você sabe que, gente, só para explicar aqui, tá? Ela fez uma palestra num grupo que a gente participa de empreendedores, inclusive eu conheci a Bruna lá, né, nas Bem-Sucedidas. E aí ela falou sobre direitos, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Todo mundo ali saiu assim com 30 tipos de ataque cardíaco, depois que ela falou várias coisas ali, várias dúvidas. Então ela vai trazer aqui um resumo, porque é muita coisa, mas ela vai contar realmente o que ninguém te conta sobre contratos e direitos, né? Os seus Isso direitos mesmo. e contratos. Mas antes ela vai contar um pouquinho da história dela, da trajetória dela, como é que foi aí, como que é essa sua trajetória aí nesse mundo jurídico. Isso. Então, eu sou do interior do Paraná, né? Como toda adolescente, meu sonho era morar na capital. Aham. Me formei no estado de São Paulo e quando eu me formei, eu prestei a escola da magistratura e vim para Curitiba realizar o meu sonho. Meu sonho era ser magistrada. Ah. Quando eu comecei a estudar na escola da magistratura, eu comecei também a trabalhar no escritório empresarial como estagiária. E lá eu me deparei que o meu sonho não era ser magistrada, meu sonho era advogar. E eu me encantei pelo mundo jurídico. E com isso, fui trabalhando no direito empresarial. Uhum. Lá peguei muita bagagem, né? Trabalhei como estagiária por 3, 4 meses, daí já me tornei advogada, já fiz a carteirinha da OAB, concluí a escola da magistratura, mas deixei essa questão de lado de ser magistrada e fui advogar. Uhum. Fiquei até 2012 nesse escritório, em 2000, nossa, faz tempo já. Mas daí eu saí e fui ter o meu próprio escritório. Legal. Em 2006 eu tive a minha primeira filha, já tinha meu próprio escritório. E como eu vim do interior e conhecia muitas poucas pessoas aqui, o que eu pensei? Eu falei, bom, para eu ter vários clientes, eu preciso fazer parcerias. Uhum. Então, hoje as minhas parcerias são com outros escritórios de advocacia, né? E com isso eu comecei a fazer o meu nome. Tanto que eu trabalho ainda com vários escritórios de advocacia. Na pandemia, e efetivamente, um pouquinho antes, na verdade, eu conheci a Pastoral do Empreendedor. E ali eu descobri um mundo de network que eu desconhecia. Uhum. E através da Pastoral eu fui descobrindo que existia grupos de mulheres empreendedoras e que tinha esses grupos de network. Na pandemia, quando todo mundo teve que sair dos seus escritórios e ir para casa, eu fui trabalhar na minha varanda. E na minha varanda, eu lá fiquei e me senti muito sozinha, né? Tipo, totalmente abandonada, eu, meus processos e meus clientes. Era diferente antes, né? Muito diferente. Era muita loucura e depois ficou todo mundo isolado, né? Exatamente. E daí, com isso, eu comecei a participar. O meu primeiro grupo de empreendedorismo também foi o Bem-Sucedidas.
E Legal. quando eu cheguei lá, eu me apaixonei pelas pessoas, né? Me apaixonei pelo grupo, me apaixonei pelo aquele mundo de mulher e falei, gente, isso aqui é a minha vocação. E daí com isso eu fui conhecendo outros grupos e ao mesmo tempo eu fui entendendo como que as mulheres trabalhavam Uhum. e percebi o tanto que as empreendedoras são desprotegidas. Não existe segurança jurídica, né? Uhum. E o que que acontece? Eu percebi também que muitas começaram a empreender por transição de carreiras, Sim. então se prepararam para isso. Outras na dor de uma separação, de um rompimento conjugal, Sim. e outras porque haviam sido demitidas. Sim. E comecei a entender o tanto que elas não tinham segurança jurídica, não tinham o seu MEI, não tinha sua empresa constituída, né? Tanto que hoje eu ainda recebo muita procura, por quê? Porque normalmente elas não têm o contrato adequado, elas fazem parceria e não se protegem, né? Então existe assim um rol de coisas que a empreendedora ainda peca no seu empreender, Uhum. né? E o que eu vejo assim muito nesse sentido é a falta de primeiro a falta de recurso, porque ela Sim. começa a empreender no afogadilho ali, né? Sim. Fora, não falando daquelas que se prepararam, Sim. mas elas começam a ter esse empreender e tem que levar do jeito que dá. É um bico, né? Exatamente. Então, assim, falta os especialistas, por exemplo, um bom contador, né? Um bom. Hoje em dia, o empreender mudou um pouquinho, então você tem que ter a sua marca, você tem que ser a sua maquiagem em dia, você tem que se apresentar muito bem, né? A sua vestimenta também conversa. Então, você precisa, para apoiar o seu empreender, de várias pessoas, de vários especialistas para acompanhar aí a sua caminhada, né? Sim. E o que eu sempre digo e repito, você precisa ter um projeto, né, Uhum. para começar a empreender. Você precisa colocar no papel. E o colocar no papel também implica ver as suas prioridades, né? Sim. E hoje a sua prioridade nesse mundo é principalmente ter o seu MEI, ser um pequeno empreendedor individual para você ir se organizando, né? Sim, sim. E olha, Bruna, que hoje muitas maquiadoras não se enxergam como empreendedoras. Elas falam, não, eu sou só maquiadora. E eu Não, conheço até maquiadoras que já estão com uma trajetória longa, né, nesse mundo. Por exemplo, tem 10, 15 anos de profissão e existem essas que estão nesse tempo de profissão e ainda não possuem nem MEI. Fala, não, não, eu não é, tenho CNPJ. Porque me parece que elas não entendem aquilo que elas têm como um negócio. É só tipo, ah, não, é uma forma, eu sou autônoma, é uma forma de eu ganhar dinheiro, e é isso. Muitas vezes não levam esse trabalho tão a sério, essa profissão tão a sério, né? Então, o que que você tem a dizer para essas maquiadoras que hoje nem têm MEI? Qual que é o benefício de você ter um CNPJ e qual que é vou falar malefício, de não ter um CNPJ, você sim. sendo maquiadora? Então, assim, hoje em dia a maquiadora precisa entender que é uma profissão, né? Precisa entender que aquilo é o ganha-pão e ela tem que se portar como empresária que é. Sim, Por quê? Porque é dali que ela vai ter o seu sustento. sim, Então, o que ocorre? A questão da maquiadora ter um MEI ou abrir os seus pequena, né, ter o simples ou ser o seu individual, você precisa vida. Por quê? Até pelas questões tributárias. Porque você não tendo um CNPJ, tudo que você faturar, e a gente quer que fature quer que muito, cresça, né? né? E quer que Sim, fature muito, a questão vai ser dos descontos da sua pessoa física. Então, o índice vai ser muito maior. Se você tiver o seu CNPJ, você vai ter uma economia tributária, né? E vai ter ainda o seu negócio organizado. uhum, No que? Organizado para quê?
Porque você pode ter a contratação de um funcionário no meio, Uhum. você pode ter a sua parceria com um salão de beleza, você pode ter a sua parceria com outro profissional. Para isso, você consegue ter o seu faturamento organizado, você consegue estar fazendo as suas parcerias, você consegue ter, com isso, um benefício na questão tributária, Uhum. né? Na questão tributária, na questão de compra de produto que você precisa. Existem aí distribuidoras que, se você comprar no CNPJ, tem um preço diferenciado. Se você comprar na pessoa física, é outro valor. Sim. Então, assim, os benefícios são N e os malefícios são muitos. Uhum. Então, o que precisa? A maquiadora precisa entender que esse é o seu negócio, que você é empreendedora na sua essência, Sim. no seu negócio. Você é uma empreendedora. Sim. Né? Quantas parcerias você tem? Você forma hoje maquiadoras. Uhum. Exato. E a maquiadora hoje precisa entender a importância hoje no mundo empreendedor. Porque todo mundo precisa estar bem apresentado, todo mundo precisa aprender a se automaquiar. Uhum. Porque, como diz, a aparência hoje, Ela é muito importante. ela é muito importante. Não, show de bola, Bruna. Uma coisa que eu vejo muito, assim, também das maquiadoras, né? É quando já acontece alguma situação complicada entre ela e a cliente. Vou dar alguns exemplos aqui para você, e aí você vai falar para a gente se tem como realmente ela se prevenir disso de forma jurídica, né? Que muitas vezes a gente não percebe. Então, por exemplo, eu marquei com a cliente e aí ela chegou atrasada, ou então ela desmarcou em cima da hora. Isso é uma coisa que acontece, assim, demais, né? Corriqueiro. Corriqueiro. Ou então, de repente, não foi, por exemplo, foi acordado uma determinada coisa. Vou dar um exemplo aqui fictício. Olha, a gente combinou que então o valor vai ser X para poder fazer essa maquiagem. Aí no dia a cliente chega e fala, não, mas aí agora eu vou trazer mais uma pessoa, e como se ela quisesse manter aquele valor, só que com mais uma pessoa. Tô dando um exemplo bem esdrúxulo, assim, mas tem alguns casos que acontecem, né? Sei que, infelizmente, se você já tem um caso esdrúxulo, já comenta aqui para poder a gente já saber o que aconteceu de inusitado aí com você. Comenta aqui. E como que ela consegue se prevenir desse tipo de situação? Eu acho que todo mundo tem que ter a sua segurança jurídica. O que você faz hoje? Todo mundo acha que o combinado ali no WhatsApp está ok. Uhum. É uma garantia? Obviamente é, mas ela não vai estar organizando todos os imprevistos que pode acontecer. Certo. Então, o que eu sempre digo? Todo profissional precisa ter contratos bem elaborados. Tá. Tanto de parceria, como num caso desse com a sua cliente. Se você tem uma minuta, um contrato bem estruturado, não precisa ser longo, ele precisa ser inteligível. Tá. Tanto para você, como para a tua cliente. E ali você vai contar. Desistiu, um exemplo. Em si, num prazo de 24 horas, é devido ainda ao valor de 50%. Isso você vai acordar com o teu cliente. Eu estou dizendo aqui também alguns exemplos. Tá. Lá você já vai dizer que aquela maquiagem que você está indo ou na casa, ou ela vai até o seu estabelecimento, ou você loca, porque normalmente, às vezes, você não vai na casa da pessoa, e hoje a gente tem espaços que a profissional pode locar para fazer o determinado trabalho. Sim. Você vai pagar por aquele local. Sim. Então, assim, se a pessoa não vem, você vai ter que pagar do mesmo jeito. Exatamente. Então, tudo no contrato você consegue especificar. Avisou com 24 horas de antecedência? Ok. Ou 48 horas? Ok. Você tem chance ainda de organizar naquele espaço que você locou. Ou de você não ter de sair, de pegar um Uber, de ir até o local. Então, todas essas coisas devem estar bem estruturadas no contrato. Uhum. Por exemplo, um contrato que você é contratada para fazer no dia do casamento da pessoa. Então, ali você vai colocar quando vai ser as provas, quantas provas vão ser, né? No dia, porque daí no dia você já sabe como que ela quer, por isso que existe a prova da maquiagem. Sim. Lá você vai dizer se você vai maquiar o pai, a mãe, as madrinhas, enfim.
E se não tiver nada disso, a pessoa tem que entender que aquele valor determinado é para aquela pessoa. Não está englobando a mãe, as madrinhas. Então, tudo no contrato, por isso que ele é um contrato bilateral, porque é ali que vocês têm que acordar o que vocês querem. Certo. Tempo, horário, o dia, todas essas situações. Em especial, uma coisa que é muito importante, que eu, né, sempre coloco, ainda mais para as maquiadoras, a questão da prova por questão da alergia, né? A gente tem N situações no mundo jurídico que a maquiagem, se você não fizer a prova, determinados produtos, a pessoa pode ser alérgica, Sim. né? A gente já teve uma... Sim, gente, meu A Deus. gente já teve Eu quase uma... matei a Bruna, gente, mentira. Não foi que ela quase me matou. Eu, em plena consciência, avisei que eu tinha Sim. alergia. Sim. Fui sabendo e quis que a Carla fizesse uma maquiagem. Eu queria também passar, porque tu via aquelas maquiagens lindas, queria também fazer automaquiagem. Sim. Mas e se eu não te aviso? Entendeu? Eu Sim. cheguei para você e falei, ó, Carla, eu tenho esse problema, pode acontecer, né? Mas e se eu não aviso? Aí sim você ia dizer, meu Deus, né? Mas foi um consenso. Sim. Mas tem muitas pessoas que não fazem isso e se aproveitam da situação, né, para utilizar isso. Então, no contrato, você já vai conseguir precaver isso. Sim, sim. Né? Então, o contrato para vocês é muito importante. Sim. Normalmente, as maquiadoras fazem o contrato só para noivas, né? Ou então para debutantes. Mas, por exemplo, uma maquiagem social não tem vamos dizer assim, não é comum fazer um contrato, porque é só uma maquiagem social. É muito importante. Aí que vocês se enganam. Exatamente. Então, conta um pouquinho pra gente, Bruna, como que... Porque a gente pensa assim, putz, mas é só maquiagem social, vai dar muito trabalho, muita burocracia. Como que a gente pode fazer de uma forma mais simples, mas ainda assim ter essa proteção jurídica para que qualquer coisa que aconteça, por exemplo, poxa, a cliente tem alergia, eu usei um produto nela, deu alergia, mas e aí agora ela quer realmente, tipo, me processar, não sei, Sim, pode acontecer. Pode acontecer. Então, como que eu faço para me proteger? Então, o que eu sempre organizo? Minutas, né? Então, você precisa ter aquela gestão do teu contrato da sua empresa. Tá. Tanto para maquiagem social, como para automaquiagem. Por exemplo, você vai dar um evento num local, faça um contratinho. Não tem burocracia. Você pode ter minutas ali prontas e ir adaptando caso a caso. Lógico, um evento maior, que é de noiva, que é de casamento, aniversário de 15 anos, enfim, uma festa, você vai ter um contrato mais elaborado. Mas essas maquiagens, que mesmo que eu chegue aqui, Carla, eu preciso amanhã de uma maquiagem porque eu vou participar de um evento. Ok, Bruno, então preenche esse contratinho aqui para mim. Você já manda para a pessoa ali, né, já tem a minuta ali no seu digital, já manda, ela preenche, ali já vai ter as especificações, o que pode acontecer, o que pode não acontecer, valor, data, horário. Então, assim, não tem burocracia. A partir do momento que você organiza as suas minutas, a partir do momento que você tem isso tudo muito organizado, vai ser corriqueiro. Entendeu? Tanto para você como para a tua cliente. Certo. E vou te dizer, ela vai dizer, nossa, essa daí é diferenciada. Porque já traz um ar de mais profissionalismo, né? Ou seja, olha, primeiro eu vou fazer aqui um contrato, já vou te passar as cláusulas, tudo organizado para que você assine e a gente faça o serviço. Exatamente. É diferente, né? É muito diferente, né? Mostra que você está organizada, mostra que você tem a preocupação com o teu cliente. Sim. Porque a gente gosta disso, né? De você ler ali, por exemplo, que os seus produtos estão sempre na data de validade, que os seus pincéis são sempre higienizados. Então, você já fica, né, fala, nossa, ela está se preocupando comigo. O que vai acontecer? Óbvio, eu vou indicar sempre a Carla. Né? Olha, a Carla é diferenciado, ela já passa ali o contrato, não tem surpresa, porque o que eu já presenciei, por exemplo, assim, uma vez nesses grupos de network que nós temos, né, obviamente, cada uma se conversa ali e acha que no WhatsApp está tudo ok. Sim. Ah, vem ali, vamos fazer a maquiagem, ok. Quando chegou na casa, fez a maquiagem, depois foi pagar. Ah, não, mas tem o meu deslocamento.
mas tem não sei o quê. Ah, mas calma aí, eu não combinei isso com você. Não, mas eu vim até aqui. Então já vem aquele fator surpresa, o que acontece? Já queria aquele dissabor, né? Porque no contrato você já pode colocar ali. Ó, o Uber é por sua conta, ou a locomoção. Não, o meu preço já está incluso a minha locomoção, Aham. né? Virou aquele dissabor, a pessoa me procurou, vamos tentar resolver amigavelmente, até porque é uma situação, né, não muito que acontece, mas já criou um dissabor. Você acha que ela vai te indicar de novo? Aí não tem mais Não como, vai, né? não Sim. vai. Se você já tem ali o seu contratinho, a minutinha, já passa, não tem erro, Uhum. Então você fala né? assim, para ter um contrato já pré-definido, por exemplo, olha, o Pré-definido. serviço de maquiagem social, ele tem esse formato. Então eu já tenho um contrato, já um modelo, que aí eu só Exato, adapto para os dados da cliente, e aí exatamente. você já manda para ela e ela consegue assinar, hoje em dia até consegue assinar de forma digitalmente, Digital, né? aham, bem tranquilo, existem plataformas gratuitas, né? Hoje em dia, se você encaminhar por e-mail, por exemplo, uma pessoa que, né, não tem tantas habilidades, se você encaminhar por e-mail ou até mesmo no WhatsApp e ela te dar o ciente que entendeu, que compreendeu, já é uma situação válida, Hum, entendeu? Lógico, a gente sempre pede para que assine. Mas só dela ter ali, ah, você leu, você entendeu? Sim. Você está de acordo? Sim, estou de acordo. Já temos ali uma validação das informações que você passou para a pessoa. perfeito, perfeito. Então, o que ocorre? Você pode ter minutas pré-definidas para cada da área da tua atuação. Entendi. Então, ou seja, mesmo que seja uma simples maquiagem social, Exato. Não, qualquer maquiagem, qualquer serviço, qualquer é serviço. importante ter esse contrato já pré-definido para que você fique protegida. Até porque você não precisa ficar gastando a todo momento. Organizou. Ah, vem uma situação diferente, pontual, ok. Mas se você consegue adaptar as suas minutas, com minutas ali já pré-definidas, tranquilo, Perfeito, perfeito. tá? Então, veja, né, maquiadoras, como é importante. Talvez você possa estar passando por uma situação aí, ou já Sim. tenha passado, né, por uma situação que realmente trouxe, né, esse De sabor, desentendimento, esse né? dissabor aí. Ela é chique, né, gente? De sabor, gente. Ela é muito chique. Então, aí você faz o quê? Você fica naquela situação constrangedora com a sua cliente, e aí uma diz uma coisa, outra diz outra. A gente sempre quer, né, agradar cliente. Existe aquela cultura de que o cliente sempre tem razão. Muitas vezes ele não tem, Eu mas, também acho. né, muitas vezes ele não tem. Só que tem que ter o Tem que acordo ter. entre as partes. O nosso direito do consumidor, ele é muito né, protege muito o consumidor. Sim. Mas o que eu vejo hoje? Que está mudando um pouco. Uhum. Mas para isso você precisa aprimorar dentro né, do que para passar segurança jurídica. Então você precisa ali dos contratos, você precisa da tua segurança jurídica. Por quê? Porque do mesmo jeito que você tem direitos e obrigações, o teu cliente também tem com você, Aham. né? A questão do pagamento, a questão do horário, de cumprimentos de vários itens que vocês acordam ali. Sim. Por exemplo, você fez ali um evento grande ou fez uma parceria com alguma outra empreendedora para ir dar uma aula de automaquiagem, sei lá, no escritório da pessoa, Certo. para X profissionais. Chega lá, em vez de 5, você tem 10. O que vai acontecer? Você vai dizer, ah, eu não vou fazer? Não, se você já tiver o contrato, você vai dizer que ali o seu evento é para 5 pessoas, mas caso tenha pessoas adicionais, vai ser X reais por pessoa. Você já está protegida, Uhum. entendeu? Você já está protegida, porque já tem ali os 5, mas veio mais 2. Então, ali no teu contrato já está falando que se houver excedentes, vai ser tanto por cada pessoa que chegar. Então já Você tem vai, essa é proteção. Você fala, lógico, ok, tá tudo você certo. vai discutir? Não, você fala, ó, tá Uhum. aqui, tá tudo certo, a pessoa já leu, talvez ela já tendo conhecimento, ela até levou, porque já sabe disso, Aham. né? Então, gente, o contrato para vocês é vida.
Sim, tá toda essa proteção, né? Toda essa E essa proteção. questão do pagamento, por exemplo, que já está escrito ali no contrato, olha, eu vou fazer aula de automaquiagem para 5 pessoas e o excedente tem o valor X a mais, Uhum. então ela sabe que no momento que ela vai fazer ali com você e tem pessoas a mais, ela vai precisar pagar aquele valor. Exatamente. Existe o risco, que a gente sabe, de não efetuar o pagamento. Eu vou fazer o pagamento, depois de finalizar eu faço, até amanhã eu faço. E aí, digamos que não faço o pagamento. Uhum. Tendo o contrato, como que ela pode agir para que ela receba o pagamento? Claro, né? Ah, não, atrasou um pouquinho e tal. Não, sim, a gente A gente sempre tem tem essa aquela... flexibilidade, Isso. né? Mas digamos que realmente passou um mês e ainda não foi feito pagamento. E aí? Exatamente. O que que você pode fazer? Isso. Primeiro, manda ali notificando, olha, estamos aqui, fiz a prestação de serviço e ainda não recebi. Por favor, né? Primeiro vamos na questão amigável. Se você vê que não tem como, no caso de valores de pequena monta, e por ser MEI, pequenas empresas, você pode ir até o judiciário e fazer essa cobrança de forma legal, né? Uhum. E como você já tem esse contrato, existe uma diferença no mundo jurídico. O contrato, ele pode ser executado. Ah. Então, o rito desse, que a gente chama o rito desse processo, ele vai ser muito mais célere do que um processo de conhecimento. Então, E ou se seja, ele é você muito mais não, sério, né? se você não tiver o contrato, você vai ter que entrar com ação de conhecimento para explicar o que para o juiz? Que você fez aquele serviço, que você foi até o local, foi no dia tal, daí você vai ter que ter testemunhas, que chegando lá tinha mais pessoas, entendeu? E com isso o procedimento não é tão célere como um processo de execução, porque o contrato formalizado entre as pessoas, ele já é como se fosse um título de cobrança, que a gente chama um título executivo. Ah, então é, por exemplo, assim, veja se eu entendi. Então, se você não fez um contrato e aconteceu essa situação da empresa não te pagar, você vai ter que provar para o juiz, contar tudo o que aconteceu para que o processo seja, como que fala? Para que o processo Tem o seja, seu tenha o desenrolar, seu né? desenrolar. Você vai ter Exato. que fazer a sua prova, vai ter audiência de instrução, então ele é um rito mais demorado, que a gente chama. Certo. Agora, se já tem um contrato, ou seja, a pessoa já estava ciente de Exatamente. todas as cláusulas e aí não cumpriu com algumas das cláusulas, opa, você não cumpriu, então você vai ter que cumprir. É Você só basicamente isso. executa. Aham. Você só executa. Então aí a pessoa vai ter um prazo, ela vai ter que realmente fazer o pagamento devido. Vai ter, Não tem o que fazer. praticamente não tem o que fazer, a não ser que tenha ocorrido lá, né? Olha, realmente ela vai ter o direito ainda de se defender, né? E diz, olha, a fulana, a maquiadora, não entregou a prestação de serviço. Ela vai ter que provar. Entendeu? O ônus da prova daí não é mais o seu, que a gente chama. Por quê? Porque o teu contrato está dizendo ali. Fora do que está escrito ali, é a outra parte que tem que dizer o que aconteceu. Certo. Tá? Mas com o contrato, a facilidade da cobrança é muito maior. Perfeito, perfeito. Então, Tá? sim, é importante ter contratos para evitar esse tipo de situação. Então, vai trazer um profissionalismo ainda maior, ou seja, cara, uma profissional séria. Então, aquela pessoa que já está com más intenções, ela não vai fechar com você. E bom que é livramento, né? Com certeza. É livramento. Então, aquele cliente que realmente já tem a intenção de ter vantagem em alguma Exato. coisa, ele não vai fechar com você porque existe um contrato legal que pode ser executado caso ele não cumpra. Exatamente. Certo? Agora, aquela cliente que quer realmente se sentir protegida, que quer ter um trabalho sério, com uma profissional séria, ela vai dar muito mais valor a uma profissional que realmente se comporta dessa forma, que tem Com um contrato, certeza. que tem tudo isso bem certinho e definido. Absoluta certeza. Uhum. O profissionalismo é outro, a cara é outra. Você vai conseguir ter a credibilidade do teu cliente. Teu cliente vai te indicar para muitas outras pessoas. Que bacana, que Muitas. bacana. E você falou aí sobre a questão de alergia a produtos, né? Sim. Vamos falar isso daí, que a gente teve uma experiência, gente, mas foi engraçado que a Bruna, ela tem alergia, como ela falou, mas Sim. ela já tinha me falado e a gente foi fazer um teste com os produtos que eu Isso. utilizo. Mas ela já tinha falado, olha, eu tenho alergia realmente a muito produto, então não se preocupe, mas eu fiquei preocupadíssima, né, gente? Sim, Meu Deus do ficou. céu. A gente fica preocupado, Fica. né? Isso é normal.
Mas nesse caso, nessa situação, então isso também vai estar escrito no contrato? Precisa estar escrito. Como que funcionaria nesse quesito? Olha, a cliente tem alergia, mas às vezes a maquiadora não tem o conhecimento de todos os ingredientes que estão nos produtos dela na formulação. Exatamente. Então, como que ela consegue se proteger nesse tipo de situação? E assim, às vezes nem a própria cliente sabe que vai ter alergia. Sim, é verdade, né? é verdade. Porque o que acontece? Pode ser que no momento lá você não esteja legal, né? E o mesmo produto que eu uso todos os dias, naquele dia especificadamente deu uma alergia. Sim. Né? Então, às vezes, nem a cliente pode saber. Mas tendo ali no teu contrato, você já tem um respaldo. Tá? Digamos assim que você fez a maquiagem, ela colocou lá que ela não é alérgica, que não tem problema nenhum, e você fazendo a maquiagem deu o problema. Né? O que você vai fazer? Obviamente, você vai dar todo o atendimento devido, né? Tentar remover a maquiagem o mais rápido possível, verificar se precisa de alguma coisa, né? Dar o suporte ali para ela, né? E o que eu sugiro nesse momento? Obviamente, fazer as provas, fotografar, principalmente os seus produtos para mostrar que está na validade, como precaução, né? Certo. Se você verificou ali que está acontecendo, já faz as fotos do que você utilizou na cliente, com data, o horário, tudo bem certinho, porque a alergia, você viu, é coisa de minutos. Sim. Né? Então, você fotografa ali, principalmente a validade dos teus produtos, a higienização, e isso vai fazer com que você demonstre que você estava adequada, estava dentro e que é um problema efetivamente mesmo da sua cliente. Então, tendo isso ali respaldado, então, por exemplo, você tem no contrato, né, falando ali uma cláusula sobre a questão de alergia. Então, se a cliente falou assim, não tenho alergia a nenhum produto, você coloca ali. A cliente falou que não tem alergia a nenhum produto. A gente pode até, normalmente organiza a minuta com um xizinho ali, enfim, para que a pessoa também não precise. Se tiver alergia, tem que escrever o que é. Né? Entendi. Então, por exemplo, tem alergia sim ou não? Então, se sim, aí ela vai especificar que alergia que ela tem, para que a gente não use nenhum produto ali que possa, né, minimizar esse problema, exato, né? que possa ali, de repente, você vai usar um produto que vai desencadear a alergia. Porque hoje nós temos N produtos, tanto veganos, enfim, várias situações. Existe bastante produto aí no mercado, então aí você já tem essa ciência. Caso ela fale, não tenho alergia, e aí teve alergia naquele momento, aí você vai, claro que normalmente aparece na hora, mas vai que depois que ela já saiu do seu estúdio ou você saiu da casa dela, apareça algum tipo de sintoma alérgico. É muito difícil. Você não acha? Eu também acho, mas... É muito difícil. Se acontecer esse tipo de situação, ela ainda assim vai precisar tirar todas as fotos ali dos produtos? Se acontecer esse tipo de situação, já passou-se o momento. Né? Ela vai ter que provar daí que realmente essa alergia foi decorrente da maquiagem. Porque a gente sabe, produto, eu sou alérgica. A partir do momento que você passou, se aquele produto for te dar alergia, vai te dar. Na hora, né? Na hora, ou tipo assim, minutos depois. Bem pouco tempo. Passa um rímel que não é tão legal, ele vai irritar o teu olho na hora. Certo. Porque a pele, ela é muito sensível. Perfeito. Então, é muito difícil isso acontecer. Mas digamos que isso ocorra, né? Aí é a cliente que vai ter que provar. De qualquer forma, você já tem um respaldo no teu contrato dizendo que isso pode ocorrer. Sim. E ela te colocou, e ela já estava ciente disso. Exatamente. Não tenho alergia e aí aconteceu. Então, opa, peraí, você me disse que não tem alergia. Exatamente. Então, como é que você vai provar que realmente foi a minha maquiagem que te deu alergia? Exatamente. Mas se você não tiver isso, aí fica... Você não tem um respaldo. E aí, realmente, ela pode te processar? Ela pode, daí você vai ter que... Daí o ônus que a gente chama da prova é seu. Ou seja, você que vai ter o trabalho vai de provar. ter o trabalho de provar que os produtos que você utiliza estavam dentro da validade, que estava tudo certinho, que você faz a higienização dos seus pincéis. Olha só, tá vendo? Tá? O contrato, gente, ele é muito importante mesmo. Qualquer tipo de serviço, a gente pode dizer que deveria, né, no conceito jurídico, deveria ter um contrato de prestação de serviço para que ambas as partes tenham ciência
dos deveres e direitos de cada uma. Uma outra coisa que você também não abordou, mas que acontece muito, por exemplo, quando você vai fazer a maquiagem, normalmente a gente tira uma foto. Certo. Ah, sim. E você tem o consentimento da pessoa para publicar nas suas redes sociais? Isso se tiver no contrato. Isso, se tiver no contrato, você nem precisa pedir ou ela achar ruim, porque já estava ali autorizado. E se ela não autorizar, você não pode divulgar. E normalmente o que a gente faz? Fez ali um antes, depois, tal, vamos fazer. Ou se você, por exemplo, está num evento, numa festa, você está fazendo ali o make-off tal e publica nas suas redes sociais. Talvez ela não quisesse que você disponibilizasse isso antes das fotos dela mesma fazendo no próprio Instagram dela. Isso também pode dar um problema. Olha só. Então, assim, isso é muito importante, você colocar, né, o direito autoral, a questão, porque né, ela tem que permitir que O uso da imagem o uso dela. da imagem dela. Normalmente a gente pergunta, olha, você me permite compartilhar nas minhas redes sociais? Ela, sim, marca. Normalmente acontece isso, né? De boca, de verbal. boca, de boca. Mas quando você tem um contrato, se por acaso for uma pessoa que quer agir de má fé e ela fala ok para você, mas depois, não, mas eu não autorizei nada, você está respaldada. Está respaldada. Ah, perfeito. É mais uma coisa que tem que ter no contrato. Tem Realmente, que hoje, ter. para o maquiador, é a nossa vitrine. As redes sociais é a vitrine de vocês. Exato. É ali que você verifica, faz a tua venda. Exatamente. Então precisa realmente ter ali isso muito bem a definido. gente nem fez o nosso antes e depois. Fez. O meu não. Não fez o antes. Eu tirei foto. Tirou, mas daí depois não deu. Aí eu falei assim, não, Bruna, deixa pra lá. Mas foi consentido, graças a Deus, gente. Foi consentido. Tá Eu fui tudo certo. sabendo, quis, né? Sim, com certeza. Isso é muito importante. Então, veja, o contrato, na verdade, é a gente tirar, né, isso da cabeça de que é algo que vai complicar o nosso trabalho. Na verdade, ele vai facilitar e vai trazer um benefício para a gente, uma proteção jurídica para qualquer coisa que venha acontecer ali que seja desagradável. Sim. Né, entre as partes, entre o cliente e o prestador de serviço, no caso, o maquiador. E não só com o cliente, né? Com o parceiro que você tem. Por exemplo, assim, ó, uma coisa que eu vejo muito. Você pega uma demanda muito grande, digamos, para maquiar um casamento. Certo. Você não vai conseguir maquiar as madrinhas, a noiva, tal. Não consegue. É humanamente possível. O que você vai precisar? De parceiros, né? Então, se você não faz o contrato de parceria, fazendo, você já pode ter um problema lá no dia da pessoa não ir, faltar, eventual situações. Mas se, digamos, você tem esse contrato de parceria, você vai eximir muitos riscos. Por quê? Porque você tem que saber que o teu parceiro também tem que estar no dia da prova. Ele também tem que ir lá com você, porque você tem, né, fazer nas pessoas, fazer o teste, todas essas situações, né? Então, você precisa disso. Então, um contrato também de parceria vai te respaldar. Perfeito. Então, não só o contrato com o cliente, mas o contrato com parceiros, você também precisa ter muito bem definido para que não tenha nenhum problema ali, né? Para não dizer que ela era tua empregada e entrar com processo trabalhista contra você. Olha só. Pode acontecer, porque se é uma maquiadora muito boa, você sempre vai querer que ela vá fazer o trabalho com você. Porque às vezes você trabalha do teu mesmo jeito, faz a maquiagem, já está acostumada com o teu tipo de prestação de serviço. Sim. Então, lógico, você vai prevalecer aquela parceira. E daí ela vai dizer o quê? Que era tua funcionária, tal. O contrato de parceria, você vai conseguir demonstrar que era pontual, que ela só era chamada quando você tinha algum evento, que você não conseguia fazer sozinha. Então, essas situações são muito importantes. E ela precisa também ter um CNPJ para que você coloque no contrato, O né? indicado é sim. Mas se a pessoa não tiver, você pode fazer com o nome da pessoa física sem problema nenhum. Mas não pode deixar de fazer. Entendi. Não pode deixar de fazer. Olha só, às vezes você acaba tendo um problema na parceria do tipo, olha, mas a gente combinou e depois não foi combinado. Exatamente. E aí gera um rompimento, e aí gera um problema, às vezes até uma ação trabalhista. Eu conheço uma colega que ela sofreu uma ação trabalhista, ela é dona de um salão, e ela sofreu através de uma das colaboradoras dela ali, que é manicures, falando que
Era processo trabalhista, não lembro os detalhes, mas você veja, né? Mas se tivesse um contrato de parceria, talvez isso teria sido minimizado. Minimizado. Olha só, Para gente, tudo. para tudo, né? No salão, a mesma coisa, Uhum. né? Hoje a gente tem questões, legislação própria disso de parceria, né? Sim, Então, sim, você, por exemplo, está usando o espaço da pessoa, vamos verificar como que vai ser o nosso trabalho. sim. A cliente é desse espaço, vamos colocar no contrato como que vai ser o percentual recebido. Olha Então, só. para tudo precisa, gente. Ô, Bruno, É muito eu importante. acho que você vai ter que voltar aqui para poder falar só dessa questão de salão de beleza. Vai ter que falar só de Vamos. contrato de parceria, porque é um assunto muito amplo e que eu sei que tem muitas dúvidas, porque nós somos leigas Sim, nesse âmbito. Nós sabemos maquiar. Então, aqui a gente realmente quer trazer muito mais profissionalismo para o nosso negócio, para que a gente consiga evitar esse tipo de problema e mostrar realmente que somos profissionais da área, que somos sérias. exatamente. Então, é Vocês têm uma muito profissão importante. linda, não pode deixar. Vocês são empreendedoras, empreendedoras da beleza. Uhum. Vocês fazem as pessoas, como é? Brilhar. Brilhar. Fazemos brilhar, É isso entendeu, aí. gente? E Nossa, para Bruna. isso, vocês precisam ter o respaldo jurídico, porque o teu cliente, o teu parceiro, o salão, precisa entender que você é empreendedora. Sim, isso é muito importante. Gente, olha só. A gente vai ter, hoje, não vai dar para explorar tudo aqui. A gente já tá chegando no final, que a Adriana já me sinalizou ali, entendeu? A Adriana já tá ali falando, opa, temos. Porque a gente ficaria aqui falando horas e horas. Mas, Bruna, olha, o que você passou aqui já é um conteúdo, assim, riquíssimo, de muito ouro. E, por favor, agora você vai falar aí suas redes sociais, para as maquiadoras que, nossa, meu Deus, eu tô me sentindo aqui perdida, para de repente já pegar a ajuda de uma profissional, contratar uma profissional, né, séria, experiente como Sim. você. Então, passa aí Obrigada. as suas redes sociais para que elas acompanhem o seu trabalho, para que elas te sigam e se de repente elas quiserem também uma consultoria, ter como entrar em contato com você. Passa aí pra gente. Sim, eu me encontro ali no Instagram, como todo mundo, né? A Aham. vitrine de todo mundo é o Sim, Instagram, né? O meu é Bruna_Salvático, tá. A Adri vai deixar aqui. _Salvático. Eu estou à disposição, acompanhe ali o meu trabalho. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me chama ali no direct, que chama. Aham. Eu sou tô me acostumando com as novidades aí. Mas é só me chamar no direct, o que eu puder ajudar, o que eu puder contribuir para o trabalho de vocês, porque a minha intenção é que vocês se sintam empreendedoras, que vocês se profissionalizem e que vocês cresçam muito, muito, né? Amém, amém, Tá? com certeza, porque dá para você sim viver só da maquiagem, desde Sim, que você mude essa mentalidade e realmente se veja como empreendedora, como empresária da área da beleza. é isso mesmo. Maravilhoso. Bruna, muito obrigada por Eu que você ter passado agradeço. assim essa pontinha do iceberg desse mar de conhecimento que você tem, porque realmente é muita coisa, são muitos anos de experiência, então muito obrigada por você ter aceitado o convite. Eu que E eu quero agradeço. você aqui de volta, porque Eu eu tenho fiquei certeza. muito honrada com o convite. Ai, que bom, que E bom. quero que vocês cresçam e prosperem muito, mas com segurança jurídica. Com certeza. E para isso, Bruna Salvático, por favor, já sigam no Instagram, tá? E também não se esqueçam, claro, não se esqueçam também de nos seguir aqui nas redes sociais, de me seguir, né? @ccarlagomes, para você encontrar conteúdos ali para você, maquiadora, para poder você liberar esse cabeção. E por falar em liberar cabeção, a gente tem que falar sobre esse ambiente maravilhoso que estamos aqui, que é o estúdio aqui de podcast da Florescer. Então já siga aí também, @FlorescerCuritiba, para você desbloquear algumas coisas aí que estão impedindo o seu crescimento profissional. Enfim, em várias áreas da sua vida, você também precisa cuidar da empreendedora. Antes de um CNPJ, existe um CPF e não existe CNPJ sem CPF saudável. Então, já siga a Florescer Exatamente. Curitiba, já se inscreva no canal e já fique aí, ó, de olho no próximo episódio, porque toda semana eu sempre trago uma convidada maravilhosa, top, assim como a Bruna, para Obrigada. conversar sobre um assunto realmente importante que vai fazer diferença no seu negócio. Então, ficamos por aqui em mais um episódio do Café com Beleza Cast e eu te vejo na próxima semana. E mais uma vez, muito obrigada, Bruna. Eu que agradeço. Obrigada.